Nesta videoaula, eu quero comentar o primeiro capítulo do livro Executivo e Legislativo na Nova Ordem Constitucional, dos professores Argelina Sheibub Figueiredo e Fernando Limonge. Esse trabalho foi escrito, ou melhor, foi publicado em 1999 e ele marca um novo modo, um novo paradigma de se compreender as instituições políticas brasileiras, ou seja, o sistema político brasileiro, principalmente na sua relação entre o poder executivo e o poder legislativo. Até então, a maioria das interpretações afirmavam que, devido à alta fragmentação partidária, ao alto número de partidos, o sistema brasileiro não funcionava. Ele era inoperante e predominava os interesses particulares dos políticos propriamente dito, e os partidos não tinham força suficiente para coordenar o processo de formação de leis, o processo legislativo. Quando isso não acontecia, o sistema produzia um presidente extremamente forte que não tinha, por outro lado, a capacidade de negociar com o Congresso, intervia no sistema, né, produzia leis, mas o custo dessa intervenção do executivo era tão alto que logo a conta vinha para o próprio presidente e o sistema entraria então em crise, em paralisia. Essas são apenas alguns tópicos das visões que predominavam antes do advento desta interpretação que eu vou expor do Fernando Limonge e da Argelina Figueiredo. Então, eles vão focar a relação entre executivo e legislativo e vão mostrar que, se o sistema eleitoral brasileiro de fato produz fragmentação, existiria mecanismos no âmbito do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e na relação do Legislativo com o Executivo para a coordenação e produção de leis, né, por parte do sistema. Então, haveria plenas condições do sistema funcionar, de se reduzir a fragmentação partidária no âmbito da relação entre executivo e legislativo e dentro do próprio funcionamento do legislativo. Então, grosso modo, é isso que eles vão mostrar, como que os partidos políticos têm no sistema político brasileiro, que é marcado pelo chamado presidencialismo de coalizão, o sistema tem condições de produzir o que a ciência política chama de governabilidade. Mas aqui, como já dito neste vídeo, eu vou comentar apenas o capítulo 1, que se chama Bases Institucionais do Presidencialismo de Coalizão, capítulo no qual as principais ideias, né, a principal visão, né, dos autores, que é justamente a do quanto o sistema político brasileiro funciona e como que ele produz governabilidade, essa visão aparece plenamente já nesse primeiro capítulo da obra dos autores. Então, eles começam dizendo que a Carta de 88 modificou as bases institucionais do sistema político nacional. Por quê? Primeiro, os poderes legislativos do presidente foram imensamente ampliados. E segundo, os recursos dos líderes partidários para controlar suas bancadas foram ampliados pelos regimentos internos das casas legislativas. Então, eles vão mostrar que o presidente da República ele é o principal ator do sistema, né? A Constituição lhe dá uma série de prerrogativas para exercer a governabilidade e, do outro lado, a Constituição de 88 ela atribui também um papel muito importante para os chamados líderes partidários que, de fato,
controlam, né, as ações, a organização, né, no âmbito do próprio poder legislativo. Então, com dados, os autores vão mostrar que 89,4% do plenário vota de acordo com seu líder. Então, a maior parte, né, dos deputados, eles votam, né, conforme a indicação do líder partidário. Então, já fica claro aqui que há, né, eles estão mostrando através de dados, né, uma grande redução, né, do que os autores anteriores chamavam de fragmentação. Não haveria, né, fragmentação na prática. Por quê? Porque o grosso, né, quase 90%, né, dos deputados, eles votam conforme a indicação do líder partidário. Então, até em outro capítulo, eles vão mostrar como que os partidos são, né, um ótimo indicador de como ocorrem as votações, né, no plenário, na medida em que os deputados votam conforme a indicação do seu líder, do líder do seu partido, né? Então, no Brasil, os trabalhos, segundo os autores, os trabalhos legislativos, são altamente centralizados e se encontram ancorados nos partidos, né, conforme eu acabei de dizer. Ao contrário do que afirma o senso comum, né, que diz que não existe partido no Brasil, que predomina, né, os interesses individuais de cada político, de cada deputado, para os autores, essa ideia é falsa, ela é meramente senso comum. A fragmentação, ela de fato aparece, se dá no âmbito eleitoral, do sistema eleitoral, mas no âmbito da relação entre poderes, do funcionamento do legislativo, não haveria, né, a fragmentação como um problema, porque são os partidos que coordenam os trabalhos, segundo os autores. Então, no Brasil, o sistema ele é diferente em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o legislativo ele é descentralizado. Lá tem uma força muito grande, as chamadas comissões, né? No Brasil, o legislativo é centralizado. Aqui, a instituição, para quem vai analisar, a instituição que salta aos olhos, né, como instituição que de fato coordena os trabalhos, é o chamado Colégio de Líderes, né? E o Colégio de Líderes ele vai coordenar os trabalhos, né, junto ao plenário, e ele também, né, estará em constante contato com o Poder Executivo, com os projetos, os interesses do presidente da República, né? Então, ele centraliza o trabalho, né, no âmbito da elaboração das leis, né, das votações dos projetos no âmbito legislativo, e o Colégio de Líderes também vai produzir essa conexão, né, com o Poder Executivo, com a Presidência da República. Então, eles vão dizer, ó, há uma interdependência, né? A preponderância legislativa do Executivo, porque em outro momento eles vão falar que a maioria dos projetos que viram lei são projetos que vêm do Poder Executivo, né? E eles são votados, geralmente aprovados, né? Evidentemente no Congresso Nacional, mas são projetos que vêm do Executivo, então fica claro uma preponderância legislativa do Executivo, né? B, a centralização dos trabalhos no Legislativo, né, como eu já falei, né, muito em função aí da atuação do Colégio de Líderes, e há também o que os autores vão chamar de disciplina partidária, ou seja, predomina, né, a atuação dos partidos. Os deputados votam conforme a liderança, né, do seu partido. Então eles dizem, ó, os parlamentares não encontram incentivos para perseguir interesses particulares, né? Os parlamentares não perseguem, né? Segundo eles, o parlamentar individualmente falando, não persegue, né, o seu interesse, aprovar o seu projeto, né? É muito raro um parlamentar, né, que consiga, né, sem ser liderança do partido, levar adiante um projeto particular seu, né?
Então, os parlamentares não encontram incentivos para perseguir interesses particulares. E caso persigam, né, interesses particulares, eles podem sofrer as consequências, né, como, por exemplo, não ser indicado pelo líder do partido para comissões, enfim, ele pode sofrer, né, algumas punições, né, inclusive, que pode chegar ao ponto até de não ter legenda para concorrer na próxima eleição. Então, os autores dizem, ao dispor de meios para ameaçar e impor sanções, o executivo é capaz de obter apoio partidário consistente. Então, o poder executivo ele controla a maior parte dos recursos, né? Ele pode liberar recursos das chamadas emendas parlamentares, ele controla cargos, né? Várias milhares de indicações para cargos de interesse, né? Que os demais políticos têm de ocupar. Enfim, então o principal ator do sistema é o presidente da República. Ele controla muitos recursos e ele pode usar dessas sanções, né, desses recursos para, né, forçar a cooperação do poder legislativo na aprovação de projetos do seu interesse. Então, entre outras coisas, o presidente da República ele tem o chamado poder de agenda, né? Quer dizer, que é a capacidade de determinar não só que propostas serão consideradas pelo Congresso, mas também quando ou serão, né? Então, o poder de agenda, o poder de iniciativa, de decidir, né, o que será colocado para votação ou não, quando será, esse poder de agenda no sistema brasileiro, ele é do presidente da República. Então, os autores fazem até referência ao artigo 64, parágrafo 2, né, parágrafo 2º da Constituição de 88, que traz a chamada solicitação de urgência para as matérias apresentadas pelo Poder Executivo. Então, esse é um dos instrumentos, né, que o presidente pode usar, isso está na Constituição, né, que é a chamada solicitação de urgência. Então, a presidência da República pede para que um determinado projeto seja votado, né, no sistema de urgência. Se esse processo não for votado, né, pelo menos era a regra, né, quando esse livro foi editado, se esse projeto não for votado no prazo de 45 dias, ele vai trancar a pauta, né, de trabalhos. Então, mais nada poderá ser votado se o legislativo não votar o projeto, né, de interesse do Poder Executivo. Esse instrumento é chamado, né, pela própria Constituição de sistema ou solicitação de urgência. Ele é caracterizado no artigo 64, parágrafo 2º da Constituição de 88. Outro instrumento também, que esse já mais popular, né, mais sabido, que o presidente detém, é o instrumento das medidas provisórias, né? Então, os autores dizem, por surtir efeito no ato de sua edição, o recurso à edição de medidas provisórias é uma arma poderosa nas mãos do executivo. Os congressistas podem ser induzidos a cooperar. Então, a medida provisória, quando ela é editada, ela já produz efeito na realidade. E às vezes é muito difícil para o legislativo simplesmente, né, suspender ou não aprovar uma medida provisória que já está gerando efeitos, né, na realidade. Então, é um instrumento, né, um recurso, uma prerrogativa da presidência da República que também, né, evidencia como que o executivo ele tem nas mãos instrumentos, né, para forçar a cooperação, né, dos parlamentares. Basta ele utilizar, né, desses instrumentos. A Câmara dos Deputados, né, segundo os autores, na Câmara dos Deputados, a probabilidade do parlamentar votar com a liderança do seu partido é de 0,894, que foi já colocado, né? As decisões do plenário são previsíveis. Aqui é uma tese importante, né? Então, os líderes, eles controlam
né, o que será votado, o que não será votado, né, e eles têm condição, né, de estabelecer previsões de como se dará a votação, já que na prática a maioria dos deputados votam conforme a indicação da liderança. Então, saber a posição dos líderes permite prever com acerto o resultado de 93,7% das votações. Então, se o líder do partido, ou melhor, os líderes são favoráveis, né, a um determinado projeto, você consegue prever, né, que esse projeto será aprovado. Esses números variam um pouco em relação aos partidos, né? Existem alguns partidos que são ainda mais disciplinados, né, como o PT, né, por exemplo, de cada 10 deputados, né, praticamente os 10, né, votam conforme a liderança. Então, tem aqui o número de ponto 973. No antigo PFL, né, atual DEM, esse número também, pelo menos aqui na época, era elevado. Partidos tidos como mais fisiológicos, mais clientelistas, né, por incrível que pareça, também tem um índice, né, de disciplina elevado, como aqui o PTB, né, quase 9, o PMDB também, né, mais espantoso ainda, né, quase 9, quer dizer, mesmo dentro do PMDB, com toda a sua heterogeneidade, os deputados tendem a votar conforme a indicação do líder. Então, os autores dizem: a atuação do parlamentar é controlada, né? Individualmente, os parlamentares têm pouca influência sobre os trabalhos legislativos. Quer dizer, não é a atuação individual do parlamentar que importa, né? O sistema o força a colaborar, né? Outro ator importante, digamos assim, outra instituição importante, é a mesa diretora, né? Então, os cargos são distribuídos de acordo com a força das bancadas partidárias, né? A mesa diretora da Câmara dos Deputados, mas isso também vale para o Senado, né? Quer dizer, os cargos são distribuídos de acordo com a força das bancadas. Então, o maior partido tende, né, a ficar com os cargos mais importantes. O segundo maior partido também tende a ficar com cargos bastante importantes, assim por diante. Então, tudo no legislativo praticamente é decidido com base no tamanho das bancadas. Aqui, talvez a instituição mais importante, né, na Câmara dos Deputados é o chamado Colégio de Líderes, né? Então, eles controlam o fluxo dos trabalhos parlamentares, eles decidem, né, em atuação, né, em comunicação com a Presidência da República, o que será e o que não será votado, né? Qual vai ser, digamos assim, a agenda. As comissões, né, também são importantes, né? Elas obedecem ao princípio da proporcionalidade partidária, como já foi dito, quase tudo é decidido com base nesse princípio da proporcionalidade parlamentar, mas a distribuição dos seus cargos é feita pelos líderes partidários. Então, se um partido tem direito, por conta do tamanho da sua bancada, né, a X cargos, a X postos numa comissão, quem vai decidir quais membros do partido, né, vão ocupar esses cargos é o líder do partido. Então, por aí se vê que ele tem bastante poder, bastante influência. Então, quem cai em desgraça com o líder em relação ao líder do partido, né, evidentemente não será ou poderá não ser indicado sequer para uma comissão menos importante. Então, as comissões e demais forças centrífugas, né, são autorizadas pela ação dos partidos, né? A assinatura do líder basta para expressar a vontade unânime do partido. Então, os líderes também atuam no âmbito das comissões, né? Então, eles também podem forçar, né, a colaboração das comissões, né? Muitas vezes, a simples assinatura do líder num requerimento já está representando, né, todo um grupo, né, de parlamentares. Então, voltando aqui ao requerimento de urgência, né, o artigo aqui, lá, antes a gente falou do requerimento de urgência na Constituição. Aqui é como ele aparece, né,
no regimento interno, né, da Câmara dos Deputados. Ele é descrito no artigo 154. Né? Então, os líderes retiram as matérias das comissões e as enviam diretamente ao plenário. Quer dizer, os líderes eles pedem urgência, né, para a votação em plenário, né, de um determinado projeto. Né? Então, é uma prerrogativa deles. E, normalmente, isso é combinado com o presidente da República. Então, continuando, aí os autores vão dizer, apresentado nesse requerimento de urgência por 1/3 dos membros da Câmara ou por líderes que representam esse número, ou 2/3 dos membros da comissão competente. Então, os líderes, né, muitas vezes, como falado, eles representam, né, os membros da Câmara, né, os membros de uma determinada comissão, enfim. Então, eles não precisam ter sempre ali a assinatura de todos os membros, porque eles, por si só, já representam os membros, tendo em vista o papel que eles cumprem de liderança. Então, ser líder de um partido é exercer bastante influência, é controlar um número, muitas vezes, grande, né, de votos. Então, a aprovação do requerimento de urgência limita a capacidade dos próprios parlamentares de apresentar emendas ao projeto. Quer dizer, se o líder pede urgência para o projeto, ele não vai ser mais discutido na comissão. Né? Então, ele vai ter dificuldade de ser emendado por um parlamentar individualmente falando. Então, os líderes controlam, né, a tramitação do projeto. Então, eles diziam, é pequena a participação dos parlamentares na aprovação das leis e elaboração das leis aprovadas. Então, o que coordena, né, os trabalhos são as instituições, é o colégio de líderes, é a liderança partidária, não é a atuação, né, do parlamentar individualmente. Eu quero votar esse projeto. Não é assim. Tem todo um trâmite, tem todo um controle institucional. A votação das matérias se dá por método simbólico, né? A exceção é para emendas constitucionais e leis, né, complementares. Então, no chamada votação simbólica, né, os votos favoráveis, os parlamentares permanecem sentados, e os votos contrários, os que ficam em pé. Né? Os votos não são registrados, né, no painel. É uma votação assim no visual, né? Simbólica, como o nome diz. Né? Então, quem é a favor permanece como está, permanece sentado. Quem é contra, né, se levanta. É a forma de se manifestar contrariamente ao projeto numa votação simbólica. O requerimento de verificação de votação, né, para se requerer, né, a verificação de uma votação, depende, né, de 6% dos parlamentares ou líderes que represente esse número. Né? Só que isso é muito difícil, né? Não tem tempo hábil, né, para você conseguir, né, 6% dos parlamentares para requerer uma verificação, né, de votação. Então, os autores dizem, né, é impossível reunir esse apoio antes que o presidente da mesa anuncie a próxima matéria da pauta. Né? Então, é muito raro, né, pedir verificação de votação por conta dessas condições. A legislação partidária, né? Então, aquilo que já foi mencionado, né, pode alimentar estratégias individualistas e antipáticas, mas estas não encontram solo fértil para seu desenvolvimento no Congresso Nacional. Né? Quer dizer, há problemas na nossa legislação partidária, há problemas, né, no sistema eleitoral, que, né, de fato favorece a fragmentação, né, partidária. Muitas vezes durante a eleição, né, os candidatos nem informam, né, o número do partido, né? O eleitor brasileiro tende a não votar, né, em partidos, e sim em pessoas, mas, segundo os autores, esses são problemas, né, que estão, digamos assim, fora, né, do sistema
do legislativo propriamente dito, né? Eles são problemas externos do sistema eleitoral e não, né, do legislativo propriamente dito, né? Mas aí eles vão dizer, ó, ou seja, por força regimental, tá, voltando, mas né, essas estratégias individuais não encontram solo fértil para seu desenvolvimento no Congresso Nacional. Por quê? Porque desenvolver estratégias individualistas pode até sair muito caro para o parlamentar. E pode, como já dito, sofrer as consequências. Então, eles dizem, ou seja, por força regimental, né, das regras, digamos assim, os líderes dispõem de um arsenal significativo de recursos por meio dos quais controlam e circunscrevem a atuação dos parlamentares. Então, como já dito, os líderes controlam, né, os trabalhos, né, eles premiam ou eles punem, né, os deputados, né, premiam, evidentemente, quem quer colaborar, né, e punem quem não está com a intenção de colaborar. E os partidos, então, como já dito, né, excelente sinalizador das preferências dos parlamentares. A prova de que os partidos não são agrupamentos caóticos está no fato de que as revoltas das bancadas não são comuns. Então, não há praticamente revoltas das bancadas contra a sua liderança, né? As bancadas votam conforme o líder do partido. Então, se você quer saber como se dão as votações no legislativo brasileiro em âmbito federal, você tem que olhar para como votam os partidos, né? Os partidos são bons sinalizadores das preferências parlamentares. Então, não é olhar, né, a preferência de cada parlamentar, mas olhar como vota o partido no seu conjunto. Aí nós veremos, né, que os parlamentares seguem, né, grosso modo, a liderança do partido. Os autores, eles diferenciam, né, coesão de disciplina. Então, coesão, quanto mais homogênea forem as preferências dos parlamentares filiados a determinado partido, tanto maior a coesão. Então, a coesão depende, né, de mesma visão de mundo, de mesmas preferências, né, enquanto mais, né, em um partido você tem ali os membros, né, com preferências idênticas ou parecidas, você vai ter coesão. Outra coisa é a disciplina, né? Depende da alteração do comportamento diante de ameaça ou aplicação de sanções. Então, no sistema brasileiro, ele não é caracterizado pela coesão, ele é caracterizado pela disciplina, né? Então, os líderes, eles forçam os parlamentares a votar conforme a sua indicação, porque eles têm poder para tal, né? Eles premiam, eles punem, né? Então, esses instrumentos regimentais, né, institucionais, ele produz, né, por incrível que pareça, e contrariando o senso comum, disciplina. Mas os autores não estão dizendo que é coeso, né, que os parlamentares votam porque têm a mesma visão de mundo, as mesmas ideias, as mesmas preferências, não. Eles votam normalmente conforme a liderança porque são disciplinados. Então, há razões para supor que a unidade partidária observada pode, em parte, ser creditada à disciplina, né? Então, os parlamentares, eles são, como já dito, disciplinados, né? Por isso que eles seguem, né, a liderança, por isso a unidade partidária. Ameaças individuais são arriscadas e não podem ser levadas às últimas consequências. Então, como colocado, né? Quer dizer, os parlamentares individualmente não se rebelam porque podem sofrer as consequências. Então, conclusão nessa parte, eles vão dizer, os parlamentares têm muito a ganhar quando são capazes de coordenar sua ação. Isto é, quando resolvem um problema de ação coletiva que enfrentam. Reunir-se em torno de partidos é uma solução para esse problema. Então, se o parlamentar segue o partido, né, se ele se reúne em torno do partido, ele tende a ser premiado, né?
a ter recursos, a ter legenda, né, facilmente garantida para a próxima eleição, e é do interesse dele, né, do parlamentar individualmente, né, ter legenda, né, participar, né, da próxima eleição, ser reeleito, etc. Né. O papel dos líderes, então, como já disse, eles são a ponte entre o legislativo e o executivo, né. Eles representam os interesses do partido, né, junto ao executivo, né, interesse por recursos, por cargos, e os do executivo junto ao partido, né. Então, os líderes, eles trazem, discutem, colocam, né, os projetos de interesse do executivo para ser votado no âmbito do legislativo. Então, para os parlamentares, é racional seguir a linha de seu líder e votar com o partido. Agir de maneira indisciplinada pode ter altos custos, né? Então, como já foi dito mais de uma vez. O executivo, então, o poder executivo, ele ocupa posição estratégica favorável para negociar com os partidos, né? Então, ele explora o controle sobre acesso às benesses relacionadas com o exercício do poder. Então, o poder executivo no sistema brasileiro, né, vale dizer, o presidente da República, ele controla um N número de recursos, né, em montante, né, muito maior do que qualquer outro ator, né, recursos financeiros, cargos, né, ele controla um N número, né, de instituições, né, de burocracias, né? Enfim, então é um ator muito relevante o presidente da República no sistema, né? Então ele tem um peso, né, bastante grande, inclusive na atuação do poder legislativo, né? Então ele consegue, né, caso tenha capacidade política, né, para tal, e caso tenha interesse, né, ele consegue influenciar os trabalhos, né, os partidos, porque ele explora o controle sobre acesso às benesses relacionadas com o exercício do poder. Então, o presidente tem a vantagem da proposição, é o chamado poder de agenda já colocado, né? Como ele monopoliza o acesso aos recursos públicos, pode tirar vantagens estratégicas desse controle. E aí os autores estão fazendo uma crítica à literatura anterior, né? Às interpretações anteriores. Os argumentos usados para desconsiderar a possibilidade de governos de coalizão sob presidencialismo não são convincentes. Quer dizer, por conta aí dos recursos, né, que o sistema lhe dá, que a Constituição lhe dá, o presidente da República tem condições, né, de criar uma coalizão, né, e de manter essa coalizão e de garantir a governabilidade. Então, o sistema brasileiro não é ingovernável, como afirmava certa literatura, né, anterior à edição desse livro aqui, né? Quer dizer, o presidente, né, ele tem instrumentos para formar a coalizão, coordenar essa coalizão, né, e de fato governar. Então, o sistema brasileiro não é ingovernável, pelo contrário, ele é governável, desde que os atores tenham, né, evidente, certa capacidade política para tal. Os parlamentares não se motivam exclusivamente pela patronagem, ou seja, pelo toma lá da cá, né? Os parlamentares têm interesse no sucesso mais amplo das políticas governamentais. Quer dizer, para os parlamentares que fazem parte do governo, né, que apoiam o governo, melhor dizendo, é interessante, evidentemente, que o governo dê certo. Se o governo dá certo, eles praticamente garantiram, né, a sua reeleição, né? Então, os parlamentares, como diz o senso comum, né, eles não se movimentam só pelo tomar lá da cá, mas eles têm interesse, né, no sucesso, né, das políticas públicas, né, das políticas governamentais. O controle da agenda, né, exercido por parte do presidente e líderes partidários, né, e dos processos institucionais, né, controle da agenda e dos processos institucionais, tem efeitos significativos sobre o desempenho da coalizão de apoio ao presidente e sua capacidade de manter-se unida
ao longo do tempo, né? Então, como já falei, o presidente, os líderes partidários, eles têm prerrogativas, o presidente controla muitos recursos, né? Então, eles podem manter, né, o apoio da coalizão, né? Exercer a governabilidade. Os parlamentares podem incorrer em custos votando a favor de medidas contrárias a seus interesses imediatos, em função dos ganhos que podem oferir como membros da coalizão de governo. Então, é muito mais interessante para o parlamentar, né, apoiar o governo, porque ele vai ter acesso a recursos, né, recursos que ele pode direcionar para a sua base eleitoral. Então, é muito melhor para ele, né, a cooperação do que não cooperar, né, com o governo. O governo não encontra no Congresso um obstáculo intransponível à implementação de sua agenda. Quer dizer, aqui é uma tese muito importante, né, muito atual. Então, o Congresso não é um obstáculo para os interesses, né, do presidente da República, né? Pelo contrário, o Congresso normalmente ele está disponível, né? Ele ajuda na aprovação dos projetos de interesse do presidente da República. É isso que os números mostram, né? Ele não é um obstáculo, né, à governabilidade e muito menos à agenda do presidente da República, né? Só que tem que ter um certo nível de negociação, uma certa capacidade de negociação por parte dos atores políticos. Então, o diagnóstico, né, da paralisia decisória aplicado à democracia de 46, né, não se aplica à situação atual. Ou seja, no regime fundado a partir de 1946 no Brasil, imperava sim a fragmentação, né, partidária. Ela foi se acentuando mais e mais com o passar do tempo, e o presidente, na época, não tinha os poderes, né, para disciplinar os partidos, né, para exercer a sua agenda, né, não tinha uma série de prerrogativas, né, como ele tem hoje, né, pós 88, o presidente passa a ter uma série de prerrogativas. Num outro capítulo, eles vão mostrar que essas prerrogativas do presidente, né, elas são herdeiras, né, digamos assim, da ditadura militar, né? Mas, voltando a essa afirmação, fica claro que o presidente, o sistema como um todo, ele não é talhado para a paralisia, né? Ele foi feito para garantir a governabilidade, né? Então, o que aconteceu, né, no regime aí fundado em 46, né, que terminou no golpe de 64, não é a mesma situação, né, do regime pós-88, né, porque existem instrumentos concedidos, né, estabelecidos pela Constituição de 88 para o presidente e para outros atores, né, como os líderes partidários, né, que produzem a governabilidade e não a paralisia, né? Apesar, né, do grande número de partidos, é possível uma coordenação, né, política, né, através do que os autores chamam aí de presidencialismo de coalizão, né? Então, o presidente da República, ele, caso tenha capacidade política, né, e interesse para tal, ele tem plenas condições de formar uma coalizão partidária e de levar adiante, né, a sua agenda, exercendo a governabilidade. Então, não é mais um sistema talhado, né, voltado, né, sujeito, melhor dizendo, à paralisia decisória, né? Ao contrário, é um sistema voltado para garantir a governabilidade. Então, essa é a exposição desse primeiro capítulo. Eu espero
mais adiante ter a oportunidade de discutir outros capítulos, né? Capítulos nos quais eles vão mostrar como esse regime herdeiro, né, do regime anterior, né, da ditadura militar em vários aspectos, e capítulos também, espero que vocês tenham oportunidade de ler, que eles vão mostrar na prática, com dados, como o sistema partidário, como os partidos são, no âmbito, né, do legislativo, um bom indicador, né, para a organização dos trabalhos, né? Quer dizer, os partidos, conforme uma das teses desses autores, eles trabalham como partidos propriamente ditos, né? Eles conseguem coordenar, organizar e coordenar os trabalhos no âmbito do legislativo. Então, eles são bons indicadores para entender como o sistema funciona. Mas eu vou parar por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade para continuar a discussão desse importante trabalho. Muito obrigado.